Registrado, cara. Você que não sabia, aprendeu um pouquinho, hein? Da hora. Rapaz, hoje o assunto é um pouco pesado, hein? Principalmente essa primeira matéria aqui. Fatos ocorrer no dia 11 de agosto? Fatos ocorrer no dia 11 de outubro. Olá pessoal, Ricardo aqui. Esse é o Fatos ocorrer no dia, hoje com data 11 de outubro. Eu trouxe dois assuntos para vocês que ocorreram na história com essa data. Primeira, o encerramento da pena de morte no Brasil. E segundo, o Tico Tico. Foi o primeiro gibi brasileiro, cara. O Tico Tico foi uma produção infantil brasileira que circulou em 1905 a 1977. Foi a primeira a publicar histórias em quadrinhos no país. Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, curta, compartilha, se inscreva. Me ajuda a chegar a rumo de 1 milhão aí. Rumo a 1 milhão, A pena de morte no Brasil é uma forma de matar não utilizada desde o século XIX no Brasil. Seu último uso para crimes civis foi em 1876 e não é utilizada oficialmente desde a proclamação da República em 1889. Historicamente, o Brasil é o segundo país das Américas a abolir a pena de morte como forma de punição para crimes comuns, precedido pela Costa Rica, que aboliu a prática em 1859. Embora abolida na prática, ainda é prevista para crimes militares cometidos em guerra, de acordo com o Código V, aí tem aqui os nomes romanos que eu preciso lembrar como é que eles são, e da Constituição Federal. O Brasil é o país mais populoso do mundo que não possui a pena de morte para crimes civis. O México é o mais populoso que aboliu por completo, tanto para crimes civis quanto militares, cara. Então eu vou ler aqui só um pedacinho para vocês. A última execução realizada pelo Brasil foi do escravo Francisco, em Pilar, em Alagoas, em 28 de abril de 1876. E a última execução de um homem livre foi, segundo os registros oficiais, de José Pereira de Souza, em Santa Luzia, atual Lusiana, em Goiás. Ele foi enforcado em 30 de outubro de 1861. A última execução de uma mulher, até onde pode ser estabelecida, foram as escravas Peregrina e Rosa em Sabará, Minas Gerais, executadas em 14 de abril de 1858. Algumas fontes citam que teria ocorrido em 13 de abril, mas aí é aquilo, cara, a história é muito difícil, porque quando se trata de história, cara, existem muitas versões. É claro que você pode dizer pra mim assim, não, mas a história é história e a gente não muda. Muda no ponto de vista, dependendo da pessoa. E muitas coisas também não se consegue datar, porque não falta muitas provas assim, pra gente conseguir fechar um laudo completo, algo assim. Por isso que falar de história é um pouco difícil pra mim, porque existem várias versões, cara, é complicado. Igual tá dizendo aqui no caso, que algumas fontes citam que teria ocorrido em 13 de abril a última escrava Rosa de Sabará, em Minas Gerais. O carrasco era o escravo Fortunato José. Caramba, então... Bom, Fortunato José era o cara que acabava com a vida das pessoas ali. Até o fim do Império do Brasil, os réus ainda eram condenados à morte, apesar do fato do imperador Dom Pedro II haver comutado todas as sentenças de morte a partir de 1876. Tanto para homens livres quanto para escravos. No entanto, a pena de morte só foi totalmente abolida por crimes comuns após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Oficialmente, em 11 de outubro de 1890, foi promulgado o Código Criminal da República, que extinguia a pena de morte em tempo de paz no Brasil. Caraca, cara, então se você tinha alguma dúvida a respeito de pena de morte no Brasil, tem gente que quer pena de morte no Brasil até hoje, dependendo o crime da pessoa aí. Mas no Brasil já houve, cara, então fica aí registrado, cara. Você que não sabia, aprendeu um pouquinho, hein? Da hora. E na segunda posição, o Tico Tico. Cara, o Tico Tico foi uma publicação infantil brasileira que circulou de 1905 a 1977. Foi a primeira a publicar histórias em quadrinhos aqui em terras tupiniquins. Brasilzão. A revista O Tico Tico foi lançada pela jornalista Luiz Bartolomeu de Souza e Silva, bisavô do presidente Fernando Collor. Que legal! Bacana isso aqui. Sua primeira edição saiu no dia 11 de outubro de 1905, uma quarta-feira e não uma quinta, como dizia a capa. A capa diz que foi numa quinta-feira, tá vendo? A matéria diz que foi na quarta. Por isso que a história é complicada, cara.
O modelo seguia pelo Tico Tico, era o da revista francesa La Semaine de Société. Tentei falar até com um sotaque francês agora. Personagem que foi publicada pela revista com o nome de Felismina. Era publicada em 2 tipos de papel, com 4 páginas coloridas, e as restantes usavam no lugar do preto e branco habitual uma combinação de branco com vermelho, verde ou azul. O primeiro exemplar custava R$200 e, como não havia inflação na época, a revista permaneceu com esse preço até a década de 1920, não teve reajuste. O personagem mais popular da revista, Chiquinho, era uma cópia não autorizada de Buster Brown, criado por Richard Felton Oldcoat. Acho que é isso o nome dele, hein? Este fato só veio à tona nos anos 50, quando o plágio foi denunciado por desenhistas de São Paulo. Outros personagens que faziam muito sucesso foram Reco Reco, Bolão e Azeitona, criação de Luiz Sá. Mickey Mouse fez sua estreia em quadrinhos no país em 1930, nas páginas de O Tico Tico, e era chamado de Ratinho Curioso. Ê, Brasilzão, viu? A maioria dos desenhos era copiada de revistas francesas, mas assim mesmo a revista revelou talentos locais como J. Carlos, que chegou a ilustrar o Mickey Mouse em capas e peças publicitárias, Alfredo Storni, Max Yontak, Edmundo Rodrigues, entre outros, além de trazer alguns veteranos, como o cartunista Ângelo Agostini, que desenhou o logotipo da revista. Muitos desses nomes que eu falei aqui, pessoal, não consegui encontrar foto dele, vou tentar colocando aqui, tá? Acho que são coisas muito antigas e não tem nada assim mais específico, mas eu tentei. Além das histórias infantis e passatempos, incluiu temas da história do Brasil e contos literários em capítulos seriados. Bom, é isso aí, cara. Eu realmente não fazia ideia que o primeiro gibi, né, vamos dizer assim, a primeira publicação infanto-brasileira de histórias em quadrinhos aqui fosse tão antiga assim. Eu acho que era... não fazia tanto tempo, cara. Eu achei que era algo mais tipo 1960, sabe, 1950. Mas não! Existe desde 1905, cara. E permaneceu muito tempo, cara. Foi até 1977. 72 anos aí rodando Tico Tico. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Curta, compartilha, se inscreva, porque todo dia é um fato novo. Se inscreve pra mais. Valeu!